da aula passada, aquela parte de teoria atômica. Ficou tranquilo para vocês? Para mim, tudo bem. Beleza. Hoje, galerinha, nós vamos começar a falar sobre tabela periódica. Não é um bicho de 7 cabeças, certo? É mais tranquilo do que parece. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me interromper. Certo. Usem o chat e falem comigo pelo áudio. Acho que é a maneira melhor de a gente interagir. Então, perguntem mesmo. Beleza? Então, bora lá. Olá, bem-vindos, boa noite para mais uma aula de Química Geral. Meu nome é Bruno, você já me conhece. É o Lockdown. Oi para vocês. Vamos estudar o que, professor? Vamos estudar a tabela periódica. Ixi, aí começar a decoreba. Lá vai eu ter que decorar esse negócio, né? Onde é que está o sódio? Onde é que está o cloro? Onde é que está o xenone? Nem vai. Vai precisar aprender a consultar. Até porque ela está disponível. Se fosse presencial, na P2 talvez a seja presencial, vocês vão ter uma tabela periódica para usar, tá bom? Então o que eu quero de vocês é que vocês saibam consultar uma tabela periódica. Olhar, cara, eu preciso saber esse elemento aqui, qual a propriedade dele? Ele é um metal? Não é um metal? Ele é metal? Ele é metal? Eu quero que vocês entendam a tabela. Eu quero que vocês saibam usar a tabela. É isso que eu vou tentar ensinar a vocês. Certo? Então, espero que eu não precise decorar esse negócio. Primeiramente, vamos ver só um histórico de como é que começou essa ideia de organizar os elementos químicos. A primeira proposta foi de Oppenheimer, certo? Johann Wolfgang Oppenheimer, que é basicamente conhecida como Lei das Tríades, certo? O que é que ele fazia? O que é que ele pensou? Ele organizava os elementos em grupos de 3. Espera que tá meio lento aqui a minha apresentação, não sei por quê. Espera aí, deixa eu sair aqui e abrir de novo. Ainda tá lagado. Esquisito isso. Por que que pode estar dando lag? Deixa eu fechar essa outra aqui. Vou abrir de novo. Melhorou. Pronto. Conhecida como Lei das Tríades, o que ela fazia? Ela organizava os elementos em grupos de 3, sendo a massa do segundo elemento a média dos outros 2. Isso aqui foi a ideia dele. O que ele fez? Ele percebeu o seguinte, lítio, sódio e potássio eram quimicamente parecidos, certo? Eles são quimicamente parecidos. Aí ele percebeu que, se ele pegasse o lítio, massa 6,9, o potássio, massa 39, e tirasse a média desses dois, ia dar a massa do sódio. Só isso. Ele organizava grupos de 3. Esses 3 aqui são parecidos e tem essa regra. Esse mais esse dividido por 2 dá esse, certo? Essa formulazinha aqui, massa do sódio é igual a massa do lítio mais a massa do potássio dividido por 2. Aí ele montou essa organização, começou a agrupar os elementos em grupos de 3. Não foi muito eficiente porque é muito limitado, certo? Aí eu lembro aqui de um tal de parafuso telúrico. Não sei se vocês lembram disso no colégio, mas é isso aí, garoto. Foi uma ideia de Charcot-Tolles. O que é que se dizia? Alexandre Beguier-Charcot-Tolles, esse gordinho aqui, ele organizou os elementos conhecidos da época, tá bom? Em uma ordem crescente de massa atômica, seguindo uma espiral. Tipo assim, uma espiral, certo? Lítio, hidrogênio, depois lítio, ordem crescente, a massa atômica crescendo, e ele organizou nessa estrutura. O que é que ele percebeu? Que as linhas, os elementos alinhados verticalmente, possuíam propriedades químicas semelhantes. O lítio, que está alinhado verticalmente com o sódio aqui, eram quimicamente semelhantes. O berílio, quimicamente semelhante ao magnésio. O carbono, quimicamente semelhante ao silício. Certo? Essa pegada aqui. Beleza? Depois veio o Newlands. Certo? Isso aqui é só história para vocês. Que teve uma ideiazinha meio louca, que é a chamada Lei das Oitavas. O que é que essa Lei das Oitavas dizia? Ele pegou e organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica também. Você vai perceber que todo mundo organiza em ordem crescente de massa atômica.
mas colocando os mesmos em colunas de 7 elementos. Vocês conseguem me dizer de onde é que ele baseou isso aqui? Nas oitavas musicais. Lembra lá das notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Das oitavas? E são 8. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele pensou nisso para organizar os elementos. Ele pegou ordem crescente de massa atômica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Travou. Ô, meleca. Travou só para tu, Andresa? Deixa eu ver aqui. Danielzinho, por favor, reinicie a internet aí. Espera aí. Mas tá. Não, tá não. Voltou, pessoal? Andressa, voltou ou caiu ainda? Preciso do feedback de vocês para saber se vocês estão me ouvindo. Tá normal, tô te ouvindo. Ah, beleza. Então, pronto. Clara Paula entrou. Boa noite, Clara. Tudo bem? Começamos agora, tá bom? Falamos só sobre histórico até agora. Beleza? Continuando. O que é que ele fez? Basicamente pegou e colocou em ordem crescente. Ele pegou os elementos, ó. É como se... Vou botar em números inteiros, tá bom? Como se tivesse massa 1, massa 2, massa 3, massa 4, massa 5, massa 6, massa 7. Aí depois colocou, aí continua na crescência, né? 8, 9, 10 e vai. E colocou lado a lado. Quando fechava a oitava musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ele fazia a outra, para outra coluna. O que é que ele observou quando ele fez isso? Quando ele pensou nisso? Que, ó, o lítio é quimicamente parecido com sódio. Certo? O berílio é quimicamente parecido com magnésio. O boro com alumínio, o carbono com silício, o nitrogênio com fósforo e o oxigênio com enxofre. Até a segunda oitava, top. Daí para frente não prestava mais não. Então, já começa a ter essa ideia de organizar e observar semelhanças, mas não dava certo. Daqui para frente, ó, se ele continuasse, ia dar ruim. Belezinha? Tá dando para entender? Depois veio quem? Depois veio o Mendeleev. E colocou Newlands, Charcot-Tolles e Dobenheimer no bolso. Propôs o seguinte. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica também, mas ele priorizou a semelhança nas propriedades químicas, organizando os elementos semelhantes em colunas. Basicamente fez isso aqui, ó. Tabela periódica escrita por Mendeleev, a primeira. Que é conhecido como o pai da tabela periódica. Esse russo aí. Presta atenção. Também estamos falando de ordem crescente de massa atômica. Hidrogênio, lítio, berílio, ó, a massa 1, 7, 9.4, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24. Você está vendo que ela está aumentando da esquerda para a direita a massa atômica? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, está aumentando. Ó, da esquerda para a direita a massa atômica. Beleza? Então também a gente tem ordem crescente de massa atômica. O lance que Mendeleev teve que foi brilhante foi que ele priorizou o quê? Priorizou a propriedade química. As características químicas, ou seja, o lítio, o sódio, o potássio e o rubídio e o césio, que eram muito parecidos quimicamente, ele colocou numa coluna. O berílio, o magnésio, o cádmio e o estrôncio, noutra coluna. O oxigênio, o sofre, o cromo, o selênio, em outra coluna. Certo? O flúor, o cloro, o bromo, beleza? Esse foi o lance dele. E repara, ele deixou, ó, isso aqui foi o bacana. Ele deixou isso aqui, ó. Espaços vazios. O que é que esses espaços vazios significavam? Que ainda se descobriria elementos que ocupariam esses espaços. Então o cara foi à frente. Ele deixou aqui, ó. Depois vamos descobrir um cara que entra aqui. E aconteceu. Esse 68 aqui, ó, é um elemento chamado gálio. Que depois foi descoberto alguns anos depois. E ele tinha as mesmas propriedades que Mendeleev disse que ele ia ter. Ele formaria
óxidos desse formato, ele só formaria cátions 3+. Ele disse tudo que esse cara ia ter, ele adivinhou, ele previu o futuro usando a tabela periódica que ele desenvolveu. Beleza, já expliquei, mas o que é que Mendeleev fez de tão diferente? A ideia foi criar grupos que continham elementos químicos com propriedades semelhantes, ao ponto de deixar lacunas em branco para outros elementos que ainda não tinham sido descobertos. Os outros cientistas, eles colocavam todos os elementos em sequência. Lê das oitavas, de 1 a 8, depois repetia, de 1 a 8, depois repetia. Mas Mendeleev ele não se preocupou em organizar todos os elementos da tabela, colocar na sequência contínua. Ele pensou, não, até agora foram descobertos somente esses elementos. No futuro serão descobertos outros. Então vou deixar aqui os espaços vazios que esses elementos que ainda não foram descobertos vão ocupar. Tá deixando claro para vocês? Está muito apressado? Dê um feedbackzinho aí no bate-papo. Pra mim tá bom. Beleza. Vamos observar a primeira tabela proposta por Mendeleev. Foi aquela que eu mostrei para vocês, né? Tá aqui, ó. Eu estava falando, ó. Esses elementos aqui, todos eles vão formar óxido desse tipo. Todos eles vão formar somente cátion 1+. Cátion de carga +1. Aqui, cátion de carga +2. Aqui, cátion de carga +3. Beleza? Aí o alumínio tem essas características. O galho, que vem aqui depois, o galho, ele também tem essas características. O índio também tem essas características. Certo? Isso aqui, galera, é tipo assim. É a mãe de Ná. É a mãe de Ná. Você tem uma galera... Isso aqui foi 1800. Isso aqui é Vex, ó. 1800. O pessoal não sabia nem o que era próton ainda. Não sabia nem quem era Rutherford. Rutherford não estava nem nesse plano ainda. Certo? Muito antigo. Imagina a galera discutindo, cara, como é que a gente organiza esses elementos. Aí Mendeleev veio, coloca lá a tabela dele e diz, ó, vão descobrir aqui um elemento que vai ocupar o espaço do galho. O pessoal, caralho, meu irmão, esse bicho é foda. Nem acredita, né, na verdade, quando o cara propõe um negócio desse. Achamos, né? Olha um monte de espaço vazio que ele deixou na tabela, ó. Porque ainda aí eu descobri, ó. Tá vendo? É foda, meu irmão. O cara é um gênio. Então, a tabela que a gente usa hoje foi criada por Mendeleev. O modelo, sim. Mas a tabela atual foi desenvolvida por Moseley. Certo? Por quê? Porque na época de Mendeleev não se tinha o próton ainda. Não sabia o que era próton, o que era número atômico. Eu falei para vocês na última aula. Certo? E a tabela de Mendeleev tinha algumas inconsistências. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Por exemplo, o que acontece? É aqui, se eu não me engano. É só achar o elemento. Ourirídeo. Deixa eu achar ele aqui. Sim, tá aqui. Basicamente é o seguinte. A gente sabe já que existe uma coisa chamada de gás nobre, né? O que os gás nobres são? Extremamente inertes. São gases que não reagem. Beleza? Se, pela sequência de Mendeleev, o gás nobre, o primeiro gás nobre era para estar aparecendo aqui, ó. Na mesma coluna onde eu tenho lítio e sódio. Qual o problema disso? Propriedade química. Lítio e sódio é extremamente reativo. Se você pega o sódio e traz para o ambiente externo aqui no oxigênio, ele pega fogo e explode. Só por estar no ar. Enquanto que se você pega neônio ou argônio, não acontece nada. Não são reativos. Aí, como o Mendeleev se preocupou mais em propriedades químicas, não dava para colocar junto. Mas não tinha também onde botar esse outro elemento. Então era um problema da tabela dele. Quem foi que corrigiu isso? Moseley. Como? A descoberta do próton e do número atômico. Aí ele muda a organização. Como é que era de Mendeleev? Era por massa atômica. Aí Moseley fez o quê? Colocou em ordem crescente de número atômico. Certo? Um próton, 2 prótons, 3 prótons. Nesse sistema. Quando ele faz isso, ele resolve as inconsistências. Aí fica todo mundo no seu lugar, que é a tabela que a gente usa hoje, que é essa aqui. Certo? Tabela periódica atual. Tá aqui do grupo 1, gases nobres, flúor, oxigênio, belezinha? Então,
A ideia do modelo foi de Mendeleev. Ó. Esses caras aqui são quimicamente parecidos. Esses elementos aqui são quimicamente parecidos. Esses elementos aqui são quimicamente parecidos. Só que se resolve tudo quando você coloca em ordem crescente de número atômico, e não de massa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui o problema. Ó. Argônio. Está aqui, ó. O problema estava aqui. Deixa eu dar o zoom aqui, que eu mostro para vocês. Deixa eu circular primeiro. Argônio e o potássio. Olha esses dois caras, ó. Você está vendo que a massa atômica do argônio é maior que a do potássio? Então era para ele vir primeiro. Era para o argônio estar aqui e o potássio estar aqui. Isso aqui, pô, gás nobre no lugar do metal alcalino e metal alcalino no lugar do gás nobre não existe por coincidência de propriedades químicas. Deu para entender a diferença? Por que tinha problema na de Mendeleev? Hein? Pode explicar de novo essa diferença? Explica. Olha para cá, ó. É só olhar para... É porque essa tabela aqui tá meio bosta. Deixa eu ver se eu pego, se eu tenho outra aqui mais bonitinha. Não. Daqui a pouco eu volto. Essa aqui tá maior, pronto. Olha para cá, ó. Para a massa do argônio, 39,9. Olha para cá para a massa do potássio, 30,09. Tá vendo, ó? 39,09, 39,9. Mendeleev não organizou em ordem crescente de massa atômica? Então, ó, 32, 35. 39, aqui era para ser 40, não era não? Mas não é. Essa aqui é menor que a dessa, que era o argônio. Então, se eu fosse organizar em ordem crescente de massa atômica, o argônio é que era para estar aqui, ó. Aqui era para ser argônio e aqui era para ser potássio. Só que, por propriedades químicas, o potássio é um metal que em água ele pega fogo. E o argônio, você está respirando argônio e você não está pegando fogo. Então, são quimicamente semelhantes. O potássio é um metal, o argônio é um gás. Então, não faz sentido um gás estar no meio de outros metais e um metal está no meio dos outros gases. Deu para entender agora? Tipo, Mendeleev não fez isso, não colocou aqui, mas ele não conseguia justificar por causa da massa, entendeu? Em ordem crescente de massa atômica, Entendi. o argônio era para estar aqui. Mas quimicamente, o argônio tem que estar onde ele está. Como é que aconteceu? Moser ele pegou e organizou agora em número atômico. Do 1 para o 2, do 3 para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, é uma decrescente número atômico. 9, 10, 11, 12. O que aconteceu? O argônio fica no canto dele, ó, 18, e o potássio é 19. Beleza? Que são os prótons. Aí lembra lá que eu falei para vocês. Por que tem essa diferença de massa? Porque além dos prótons, você tem os nêutrons, que também têm massa. Aí, no caso, o argônio tem mais nêutrons que o potássio. Por isso que ele tem uma massa maior. Beleza? Então volta para cá. Certo. Ok. A história é bem legal. Mas como é que eu interpreto essa tabela? Primeiramente, a gente vai dar uma olhada em como a tabela é dividida. Certo? Basicamente, a tabela atual é dividida em grupos, certo? Que são as colunas. Isso aqui é um grupo, ó. E em períodos, que são as linhas. Primeiro período, segundo período. Ok? Basicamente, assim que ela é dividida. Grupos, família ou grupo, em períodos. Certo? E você tem bem aqui uma série, que é desses duas séries aqui, ó, que são a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Eu quero que você decore que aqui eu estou falando do hélio, aqui é o argônio, aqui é o neônio, aqui é o argônio. Não, não quero que você decore isso aqui. Eu quero que você entenda que isso aqui é um grupo, isso aqui é um período. Uma informação importante, os períodos, eles representam as camadas. Ou seja, o período 1 são átomos que só têm uma camada. O período 2 são átomos que têm duas camadas. O período 3 aqui, ó, período 1, período 2. Período 3, galera, vai ser átomos que têm
3 camadas. Certo? Belezinha? Tá claro isso aqui? Grupos e períodos? O grupo é a coluna e o período é a linha da tabela. Beleza? Agora vamos entender como é que eu represento os elementos na tabela periódica. Eu represento assim, ó. Você tem o símbolo do elemento, C para o carbono, Na para o sódio, K para o potássio. Beleza? Tem seu símbolo. Símbolo do elemento. Aí você tem a massa atômica. Essa sequência de estar em cima já mudou algumas vezes, certo? Mas você vai estar representado sempre a massa atômica e o número atômico, que é o número de prótons. Por que eu represento o número de prótons? Porque o próton, galera, é a identidade do elemento. Se um elemento tem 6 prótons, ele é um carbono. Se um elemento tiver 6 prótons aqui, e se ele tiver 6 prótons em Nárnia, a gente ainda está falando de carbono. Certo? Ou seja, teve 6 prótons, é carbono. É o número atômico que dá a natureza do elemento. É como se fosse a identidade dele. Beleza? Para não confundir com outro. É tanto que você tem os isótopos, que são tipo hidrogênio, hidrogênio 1,1, hidrogênio 1,2 e hidrogênio 1,3, que é o hidrogênio, o deutério e o trítio. São 3 isótopos, mas todos são hidrogênios. Por quê? Porque todos eles têm um próton. Tem massa diferente, mas todos eles só têm um próton. Ficou claro? É só dar um sim aqui no bate-papo, se não quiser falar. Se quiser falar também, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual é? Olha, pode ser uma dúvida besta, mas Pergunte. se a massa atômica é prótons mais nêutrons, como é que o Mendeleev sabia da massa atômica desses elementos se ainda não tinha sido descoberto o próton? Porque você conseguia pesar, por exemplo, você fazia estequiometria, basicamente. Você conseguia definir a massa atômica de um elemento. Você não conseguia saber quantos prótons tinha, mas você sabia a massa atômica. Ele conseguia pesar uma molécula de carbono, não uma molécula específica, mas um composto de carbono, e a partir do peso do composto de carbono, calcular o peso de um átomo de carbono. Ele conseguia saber a massa atômica. Só a massa atômica, ele não sabia outra coisa. Entendeu? A massa atômica é possível de ser calculada experimentalmente sem você saber mais nada. Por estequiometria? Por estequiometria. Na época da estequiometria, hoje em dia também tem equipamentos que fazem isso já. Certo. Beleza? Então, é tanto que você pegar a Oppenheimer, lá que eu mostrei, o primeiro que fez a lei das tríades, ele já usava massa atômica. Então, a massa atômica era um conhecimento que eles tinham já. Eles não sabiam o quê? Não sabiam nada sobre próton. Beleza? Beleza. Bom. Então, quando você preenche a tabela periódica, ela tem essa estrutura aqui, ó. Os lítio é o símbolo. Nessa tabela aqui, a massa está em cima e o próton está aqui do lado, ó. E o nome. Certo? É basicamente isso aqui. A série dos lantanídeos. Quero que vocês enxerguem aqui os grupos, ó. Grupo 1, grupo 2 e os períodos. Período 1, aqui, ó. Período 1, período 2, período 3, período 4 e assim sucessivamente. Beleza? Apertou agora. Tive que subir para cá. Por que tem cores diferentes aqui? Por que essa parte da tabela é amarela? Essa parte é rosa? Essa é rosa choque e essa é azul? Porque você pode dividir a tabela periódica, galera, em 4 grandes grupos. Certo? Que são quem? Os metais, que são em amarelo, tá aqui até a legenda. Os semimetais, que é o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio, o polônio. Os não metais, que são esses aqui, e os gases nobres. Beleza? Você pode dividir a tabela em 4 grandes grupos. Todos esses caras aqui apresentam brilho metálico, têm propriedades de metais. Esses caras aqui estão no meio termo, eles podem brilhar também, apresentam propriedades entre os metais e os não metais. Os não metálicos são bem diferentes já dos metais, não apresentam brilho, não conduzem eletricidade, etc. E os gases nobres são os mais diferentes de todos, eles não se misturam com ninguém. Entendi. Então, são só esses 4 grupos, né?
Metal, semimetal, não metal ou ametal e gás nobre. Não. A tabela pode ser dividida nesses 4 grupos, certo? Você lembre, eu tenho 4 tipos de elementos: metálicos, não metálicos, semimetálicos e gases nobres. Mas Mendeleev organizou em colunas de semelhança química. Então, na verdade, eu tenho 18 grupos na tabela periódica. Cada coluna daquela é um grupo com características químicas diferentes. Ah, estava bom demais para ser verdade. Se aperrei não, que é tranquilo. Os grupos são esses aqui, ó. Eu posso falá-los por nome, eu posso falá-los por família, eu posso falá-los por número. Tanto faz como tanto fez. Beleza? Mas eu tenho, ó, a família, o grupo 1 ou família 1A, que são os metais alcalinos. Aí tem os metais alcalinos terrosos, os metais de transição, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios, os gases nobres, e aqui a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que também são conhecidos como metais de transição interna. É assim que a tabela é dividida em grandes grupos. Observem o seguinte, eu tenho essas famílias aqui, ó, que vocês talvez sejam mais lembrados dela. Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e 0, que seria 8A. Esses caras eu chamo de elementos representativos, beleza? Curiosidadezinha. Esses caras aqui, ó, esse e esses aqui, eu chamo de elementos representativos, certo? Por quê? Porque eles têm uma camada de valência constante e tal, já falo sobre isso. Beleza? Eu tenho os metais de transição, que são os elementos da família B, ó. 3B, 4B, 5B, 6B. Beleza? E a série interna. Repara, ó, que, na verdade, hoje em dia, a gente usa mais só os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 18 grupos. Então, tem um grupo 1, tem um grupo 2. Qual o lance aqui, galera? Sempre que você vê um elemento aqui, por exemplo, sódio, você caiu para trabalhar com sódio com alguma coisa. Poxa, eu não sei o que é sódio. Nunca nem ouvi falar. Eu vou procurar na tabela periódica o sódio. O sódio está aqui, ó. O que eu quero que vocês saibam? Que o sódio, por estar aqui no grupo 1, é um metal alcalino. O que o metal alcalino tem de característica? Ele só pode formar cátion 1+, por exemplo. Ele é extremamente reativo com água ou ácidos. Ele é um metal. Ele é um metal mole, certo? São características químicas que todo esse grupo tem semelhante, certo? Aí, não é sódio. Eu quero ver o potássio. O potássio está aqui. Potássio. Ele também está no alcalino. Ele é quimicamente muito semelhante ao sódio. Ah, não, professor, eu quero que o senhor me diga aí como é que é a cara do magnésio. O magnésio está bem aqui, ó. Magnésio. Ele é um alcalino terroso. Eu sei a estrutura dos metais alcalinos terrosos porque eu estou estudando tabela periódica. Eu sei que na tabela periódica o magnésio vai formar cátions 2+, Mg2+. Eu sei que esse cara com uma base, ele forma uma base fraca. Eu sei que esse cara aqui forma um óxido pouco reativo, óxido de magnésio, que é usado para fazer os atletas se balançar lá sem escorregar as mãos. Tá dando para entender a ideia, pessoal? Eu não quero que vocês decorem onde está o magnésio. Eu quero que vocês, olhando o elemento magnésio, vocês consigam, olhando para a tabela, saber que características o magnésio tem. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Sim. Bom, e fica assim a tabela, né? São seus elementos em cada grupo. Família 1, eu tenho o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio. Certo? Família 2, o berílio, o magnésio. Precisa decorar? Não, eu quero que você entenda. Pô, alumínio, qual é a característica do alumínio? Pô, o alumínio está aqui. Na família 13, ou 3A, ele pode fazer cátions 3+. Então eu sei que eu tenho um Al 3+. Então sempre que eu tiver um composto de alumínio, eu posso pensar assim, Al3+, ele vai formar o Al2O3, que é o óxido dele, certo? Ele pode formar o AlCl3, que é o sal dele. Por quê? Porque ele é 3+. O flúor é muito eletronegativo, ele pode formar flúor menos. Esses elementos aqui da ponta, eles são os gases nobres,
Eles não são reativos, então se eu quiser reagir neônio, eu não vou reagir neônio, eu não vou reagir hélio, porque ele não vai reagir, certo? São características. Se a gente vai abordar todas? Não, não vai, nem se preocupem. Vai ter que decorar todas? Não, não vai. Quero que vocês entendam como é que funciona esse negócio, esse papel. Para que é que ele serve, como é que eu uso ele. Mas por que esses elementos têm propriedades semelhantes? Aqui é o que da questão. Por que é que o lítio é parecido com sódio quimicamente? Que é parecido com potássio quimicamente? Por que diabos é que o magnésio e o cálcio reagem muito parecido? Por que se eu pegar magnésio e colocar em água, e pegar cálcio e colocar em água, os dois não vão reagir? Mas se eu colocar em ácido, os dois vão reagir. Do mesmo jeito. Por que se eu pegar o sódio e colocar em água, ele explode? E se eu pegar o lítio e colocar em água, ele também explode? Se eu pegar o potássio e colocar em água, ele também vai explodir. Por que os três vão explodir em água? Poxa vida, por quê? Por que o oxigênio reage da mesma forma? Por que o enxofre reage da mesma forma que o oxigênio? É tanto que eu tenho, ó, a água é H2O, que a gente bebe. Eu também tenho o H2S, que é um gás, ácido sulfídrico. É o cheiro de peido aqui. Certo? Um tem esse formato aqui e a água tem esse formato. Olha como isso é parecido, só mudou o sol de enxofre para sódio, de oxigênio para enxofre. São quimicamente semelhantes. Por quê? Porque estão na mesma família da tabela periódica, no mesmo grupo da tabela periódica. Beleza? Mas por que esses elementos têm propriedades semelhantes? Vocês têm alguma ideia do porquê que tem propriedades semelhantes? Compartilhar alguma experiência aí? Ah, será que tem a ver com a camada de valência? Exatamente, doutor. Exatamente. Só que para que você entenda isso, eu preciso primeiro falar sobre distribuição eletrônica. Beleza? Eu não falei na última aula, mas eu vou falar agora. A rocha. Bom, vamos dar uma revisadinha só em modelo atômico. O que a gente viu lá no modelo de Bohr? O modelo de Bohr tem um núcleo e tem um elétron circulando ao redor desse núcleo. Se eu tenho como a matéria é neutra, certo? Ela não dá choque, você notou que no meu computador eu estou levando choque de nada. Eu não pego na parede e levo um choque, a matéria é neutra. Então eu tenho necessariamente um próton e um elétron. Para cada próton, eu tenho um elétron. Então se eu tenho um próton, eu tenho um elétron. Se eu tenho dois prótons, um núcleo com dois prótons, eu tenho dois elétrons. Se eu tenho um núcleo com 3 prótons, eu tenho 3 elétrons. Se eu tenho um núcleo com 10 prótons, eu tenho 10 elétrons. A pergunta é, como é que esses elétrons se distribuem nesse átomo? Certo? Quantas camadas eles vão ocupar, em qual camada, em qual nível, em qual subnível esses elétrons vão ficar? Resumindo, o número atômico, prótons, é igual ao número de elétrons. Exatamente. Só que a gente quer saber o quê? Como é que os elétrons se distribuem? Tipo, em qual camada o elétron vai ficar? Na mosca. Além das camadas, também temos que indicar em que orbital, se é orbital S, orbital P, aqueles numerozinhos, os elétrons vão ficar. E quantos elétrons tem naquele orbital? Se é S2, se é P3, se é P4, se é P5, se é P6. Certo? E como é que eu faço isso? Como é que eu determino como é que eu distribuo eletronicamente os elétrons no átomo? Utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Galera, existem outras formas de fazer isso? Existem. Eu, professor Bruno, considero essa a mais fácil. Diagrama de Linus-Pauling. O que é o diagrama de Linus-Pauling? É basicamente você organizar assim, ó. Você vai pegar de 1 a 7, escrever. Faz no papel. Quiser fazer antes da prova, você faz, se for presencial. Se não, você abre uma aba no YouTube e deixa o meu vídeo lá, quando faz a prova online. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois você escreve 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Essas aqui são a primeira parte do diagrama. Aí depois você vai colocar as letras, certo? Vamos lembrar, esse número aqui vai representar a camada. Ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Depois eu vou colocar os níveis. Ó. Primeira coluna de números que eu botei são os níveis S. Depois os subníveis P, depois os D e depois os F. Ó, a camada 1 só tem subnível S. A camada 2 tem subnível S e subnível P. A camada 3 tem subnível S, P e D. E a 4, S, P, D e F. Sucessivamente. Professor, existe o G, o H e o I? Teoricamente, sim. Só que não existe elemento químico conhecido que tenha tanto elétron que eu preciso utilizar esses outros subníveis. Beleza?
Galera, se eu estiver falando muito rápido, por favor, gritem, que eu paro. Eu preciso do feedback de vocês, senão eu vou falando aqui sozinho. Bom, essa letrinha, galera, S, P, D e F representam o orbital. Para quem não sabe o que é orbital, é um cálculo matemático que é feito para você saber aonde o elétron está em maior probabilidade. Certo? Por exemplo, o subnível S ele tem um formato de esfera, é uma bola. Beleza? O elétron pode estar, 90% do tempo, o elétron está nessa região. O subnível P tem um formatinho de halteres. E eles são três. O PX, o PY e o PZ, certo? O subnível D tem outro formato, o subnível F tem um formato mais complexo ainda. Mas é basicamente isso. A letra vai representar o orbital. Beleza? E outra coisa. Cada subnível cabe um máximo de elétrons. No subnível S, no orbital S, só cabem 2 elétrons. No subnível P, só cabem 6 elétrons. No subnível D, 10. No subnível F, 14. Está observando que vai de 4 em 4? Exatamente. Se existisse um subnível G, ele caberia 18. Beleza? 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 4, 14. De 4 em 4 elétrons. Belezinha? Isso aqui é o diagrama de Pauli. Certo? O número acima da letra representa os elétrons. Ok, mas como é que eu uso esse troço aqui que eu desenhei aqui para vocês? Como é que eu vou usar esse negócio? Facinho, ó. Vamos dizer que eu quero fazer a distribuição eletrônica do elemento lítio. Eu sei que o lítio tem 3 prótons. Tá aqui, ó, tá dizendo 3. Então, necessariamente, ele tem quantos elétrons? Me respondam aí. 3. 3. O que eu faço? Eu começo aqui de cima, ó, como se eu passasse uma reta aqui, ó. Então, o primeiro orbital que vai ser ocupado por esses elétrons vai ser o orbital 1s2. Então, eu escrevo ali, ó, 1s2. Isso aqui representa o quê? A primeira camada, como se eu tivesse o átomo de lítio. Aqui é a primeira camada, ó. Eu estou dizendo que nessa primeira camada tem 2 elétrons, 1s2. Aí depois eu continuo. Vai passar por segundo de baixo, ó, na diagonal, tá bom? 2s2. Só que, opa, ó, o lítio tem quantos prótons? 3 prótons. Então tem que ter 3 elétrons. Eu não já distribuí 2? Então só está sobrando 1. Então vai ser o quê? 2s1. Professor, mas cabe 2. Mas só tem 1. Se só tem 1, você bota 1. Beleza? É como se aqui, nesse orbital, S, 2s, só tem 1 elétron. Aí eu tenho uns 3, ó. 3 prótons, 3 elétrons distribuídos. É como se uma segunda camada, ó. Lembra que eu falei que o número grande é a camada? Camada 1 tem 2 elétrons. Camada 2 só tem 1 elétron. Essa representação artística de um átomo, é quase uma arte moderna, está representando basicamente essa distribuição eletrônica aqui. Ficou claro para vocês? Hein? Eu não entendi essa parte que você disse de representação, não consegui ouvir. Quando eu falo é o seguinte, é uma apresentação, ó, tá aqui o núcleo, tá aqui as camadas. Aí, na primeira camada do lítio tem 2 elétrons, na segunda camada tem 1 elétron. Ó, primeira camada, que é o número grande, está me dizendo isso, tem 2. Segunda camada tem 1. Aqui, ó, 2 na primeira camada, 1 na segunda camada. A distribuição eletrônica, como eu escrevo ela assim, eu estou basicamente escrevendo isso aqui. Em vez de desenhar o átomo, eu escrevo na forma de distribuição. Deu para entender? Certo. Vamos pegar outro exemplo. O sódio, que tem 11 mais elétrons, né? 11 prótons, 11 elétrons. Começa lá, ó, 1s2. Depois, o 2s2. Certo? Depois vem quem? O 2p6. Ainda dá, ó. Ele tem 11 elétrons. Já foi 4 mais 6. 2p6. 4 mais 6 dá quanto? 10, né? Sobra quanto ainda para chegar em 11? 1. Vai pegar o orbital 3s, ó. 3s, 1. Tá vendo, ó? É sempre em diagonal, ó. Já dou um exemplo maiorzinho. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Certo? 11 distribuídos. Se eu fosse desenhar o átomo de sódio, eu ia desenhar isso aqui, ó. Núcleo. Primeira camada com 2 elétrons. Segunda camada com, ó,
2. S, 2, P. 6 mais 2 dá quanto? 8. Então, na segunda camada, tem 8 elétrons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elétrons distribuídos. E eu tenho uma terceira camada, ó. Olha o 3 aqui na frente, ó. Com um elétron. Deu para entender, galera? Para que serve a distribuição Entendi. eletrônica? É para isso, a distribuição eletrônica. Eu queria ver um exemplo com sobreposição Sobreposição, como assim? das camadas. Quando às vezes aparece uma camada à frente da outra, um orbital à frente do outro. Ah, vai aparecer já já. Certo? Certo. Olha. Ah, não, tá repetido. Pronto. Vamos fazer por rubídio. 37. Númerozão bem grande agora, né? Certo. Ó, vamos lá. Começa por quem? Pelo 1S, né? 1S2. Bota lá, 1S2. Depois em quem? 2S2, 2P6. Não é não? Aí pega quem agora? O 3S2. Eu tô só nessa sequência aqui, ó. Vem e sobe. Depois sobe de novo. Certo? 3S2, 3P6, ó. Veio pra cá, ó. Pegou o 3P6 aqui. Quem é o próximo? 4S2. Agora eu me perdi. Ah, tá errado. Ô, galera, desculpa. Deixa eu corrigir aqui, tá bom? Descartar. 3P6. 3P6. Tem um 4S2 aqui. Vai ficar bonito. Não ficou. 4S. 4S. Oh. 4S2. 4S2. 3P10. Oh. Por isso que é bom quadro. Porque quando eu erro no quadro, não precisa fazer isso tudo. Certo? Então, ó. 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. Ainda ficou embaixo. Ah, descartar. Sou perfeccionista. Pronto. Certo. Pronto. 3D10, 4P6. 5S1. Pronto, galera. Bora aqui, ó. Ó, 1S2. Tá aqui o primeiro, ó. Aí parte pro 2S2. Depois pro 2P6. Aqui na sequência. Depois vem pro 3S2. Depois vem pro 3P6. Aí é o que você que tava falando. Quem tá falando comigo é o Erivelton, né? Acho que sim. Pronto. Quem é que tá falando comigo agora, seu nome? Eu sou o Velton. É o Velton. Pronto, é o Erivelton. Pronto. Pois é, Velton. Seguinte, você falou, ó, sobreposição, ó. Do 3, ele vai pro 4 para voltar pro 3. 3P6, 4S2, 3D10. Ele não vem, ó, do 3P6 pro 3D10. A gente segue essa sequência, independente do número pular. Certo? E depois vem pro 4P6, ó. 3D10, 4P6. Se eu contar até aqui, eu vou ver que eu tenho 36 elétrons. Quer ver, ó? 2 mais 2 mais 6, 10. 2 mais 6 mais 2, 10.
mais 10 dá 30, mais 6 dá 36. Não tem que ter 37, está sobrando 1, que vai pegar aqui o 5S1, para finalizar. Beleza? Você quer como se eu estivesse desenhando um átomo com 1, 2, 3, 4, 5 camadas, e na última tem um elétron. Deu para entender aí, pessoal? É assim que eu faço distribuição eletrônica. É isso que eu estava querendo ver, Velton? Essa parte do 3D10? Hein? Travou um pouco aqui para mim. Essa parte que você queria ver era isso? O 3D10, 4S2 para 3D10? Essa inversão? Ou era outra coisa? Está me ouvindo bem agora? Mas era isso sim. Beleza. Tranquilo. Ó, vou fazer para o berílio, certo? Berílio, vou fazer logo aqui. Abrir logo ele aqui para vocês verem. O berílio, ó, é 1s2, tem 4, né? Ó, 2 elétrons, depois vem para o S2. 1s2, 2s2. Acabou o berílio já. Fazer para o magnésio, que é 12. Aqui, ó. Ó, 12, né? 1s, 2s, 2p, certo? Sempre aqui, ó. Sempre nesse lance. Estou focando nisso aqui para vocês não errarem em prova, tá bom? Chega no 3s2 ele para. E já tem os 12. Tem mais um? Sim. E aí? Vai ficar fazendo distribuição o dia todo? Presta atenção no seguinte. Olha ali, ó. Vocês estão percebendo que tanto o lítio como o sódio como o rubídio, todos eles terminam com S1, S1, S1. Que o berílio é S2 e com o magnésio é S2 também. Isso aqui, ó, a última camada, repara, eu tenho, lembra, esse número aqui, ele é a camada, não falei para vocês, ó. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Quanto maior o número, maior é a camada. Camada 5 são 5 camadas, certo? Isso quer dizer o quê? Que na camada do lítio, na camada 2, que é a última camada dele, eu tenho um elétron. Do sódio, a última camada dele é a 3, eu também tenho um elétron. Do rubídio, a última camada dele é a 5, e nela eu tenho um elétron. O berílio, a última camada é a 2, e eu tenho 2 elétrons nela. O magnésio também é a 2, a 3 agora, a camada 3, e eu tenho 2 elétrons nela. Ou seja, o que é a última camada? A última camada é chamada de camada de valência, como o Velton falou. E é ela quem participa da reação química. Quem que participa da reação química? São os elétrons. Os elétrons que participam são os da camada de valência, que estão mais externos. Então, é a camada de valência que determina as propriedades químicas do elemento. Porque é óbvio, se o elétron está mais externo, ele está mais suscetível à reação. Certo? Se você for para a praia agora e ficar no sol, você vai sofrer uma queimadura interna ou uma queimadura externa? Me respondam aí. Vai queimar a pele ou vai queimar seu pulmão? Na praia. Hein? Podem responder pelo bate-papo, se quiser. Bom, beleza. Vai queimar a pele porque a pele é mais externa, certo? E como elas são iguais, os elementos têm propriedades semelhantes. Ah, moleque, saquei. Como as camadas de valência são iguais, as suas propriedades químicas são semelhantes. Isso mesmo, os elementos do mesmo grupo possuem a mesma distribuição de elétrons na camada de valência. Ó. Eita, quase me esmaga. O hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência. Na verdade, esquece o hidrogênio, vem pro lítio. O lítio tem um elétron na camada de valência. Esse cara só forma cátion 1+, esse cara é explosivo em água. O sódio também tem um elétron na camada de valência. Ele forma cátion 1+, ele é explosivo em água. O potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, a mesma coisa. Todos eles têm a mesma distribuição eletrônica na camada de valência. Beleza? O berílio, ó, camada 2.
Grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. Boro, tem 3, ó. 2s2, 2p1, ó. 2 mais 1, 3. Lembra? Ó, segunda camada com orbital S e com orbital P não importa. Certo? É uma camada só, camada 2. O flúor, 2 mais 5, 7. O cloro, 2 mais 5, 7. Mesma camada de valência. Por isso que esses grupos aqui, ó, têm propriedades químicas semelhantes. Beleza, pessoal? Participem da aula, galera. Eu estou aqui falando sozinho, é tão chato. Entendi. Valeu, Velton. É só o Velton, tem mais... Quantos? São 3, 5 pessoas fora... 4 pessoas fora você. Bora, meu povo, fala pelo chat. Eu preciso saber que vocês estão comigo. Ah, aqui ficou um probleminha. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Manter. Deixa eu abrir assim, para não ficar feio. Pronto. Exatamente. São características... Em consequência das propriedades dos elementos que se repetirem, certo? A periodicidade, a tabela apresenta algumas propriedades periódicas. Em função disso aqui, ó. Em função de eu ter uma repetição na camada de valência de cada elemento, ó, o lítio reage assim, aí você vem andando, mudando os elementos. O sódio é igual, o potássio é igual ao sódio, o rubídio é igual ao potássio. As propriedades vão se repetindo periodicamente, certo? Então, eu tenho uma periodicidade. Essas propriedades periódicas é o assunto que vai estar que está sendo abordado na aula 3 da trilha de vocês. Eu pedi para a professora, esqueci agora o nome dela. Esqueci de vez. Pedi para a tutora de vocês liberarem a aula 2 e 3. Eu não sei se vocês viram a 2 e a 3, mas interessaram para ter visto. E na 3 eu falo dessa parte de propriedades periódicas. Mas basicamente elas são o seguinte, nós já estamos com que horas? É a Nayara, né, doutora? Nayara. Valeu, cara. Isso. As propriedades periódicas são as propriedades que se repetem na tabela periódica. A gente vai abordar as mais tranquilas delas, beleza? Uma dessas propriedades é a carga nuclear efetiva, certo? Ela vai se repetir e vamos ver o que é isso. Ela basicamente é o quê? É a força de atração real que os elétrons de valência sentem pelo núcleo. Como assim a força de atração real? Pensa o seguinte comigo. Como assim força real? A força não é a mesma para todos os elétrons? O núcleo que é positivo não vai atrair os elétrons que são negativos para ele? Não é essa a ideia do átomo? O núcleo positivo atrai os elétrons negativos? A carga nuclear Sim. é a força que o núcleo atrai os elétrons. Beleza? Só que ela não é igual para todos os elétrons. Na verdade, não. Os elétrons internos blindam os elétrons de valência. Certo? É como se o elétron interno fizesse uma barreira protetora. Tipo assim, ó. Imagina o seguinte. Você tem aqui o núcleo e a primeira camada. A força de atração aqui é muito forte, porque esses elétrons que estão na primeira camada são muito próximos do núcleo. É tipo a... Maravilha. Espero que todo mundo que está aqui no grupo tenha mãe viva. Mas você é muito, em tese, é para você ser muito apegado à sua mãe. Você veio dela, né? Como se sua mãe, você fosse o núcleo ali e sua mãe está ao seu redor. De grau de parentesco, a mãe e o pai. Se tiver irmão, também está perto. Certo? Então a força de atração de família entre vocês é muito forte. A força de atração do núcleo com a primeira camada é muito forte. A segunda camada, esses elétrons já estão sendo blindados. Já vai ficando mais fraca a força de atração. É tipo, é seu tio. É perto, mas não é tanto como sua mãe e seu pai. E a outra camada está mais fraca ainda. É os primos. Primos você tem de ruma, tem uns que gostam mais, gostam menos, mas a atração é menor. Deu para entender a analogia? Quanto mais distante do núcleo, mais fraca vai ficar na interação. Por quê? A força do núcleo diminui? Não. Porque esses elétrons aqui mais internos, ó, esses dois elétrons, blindam a carga nuclear de chegar nesses aqui. Esses, por sua vez, blindam a carga nuclear de chegar nos mais de fora. Então, a camada de valência, que é a última, ela é a que recebe menos carga nuclear. Por quê? Porque ela está blindada.
Certo, galera? Então, é como se os elétrons internos... Então, por isso que na última camada eles ficam mais soltos, talvez. Exatamente. Exatamente. Exatamente por isso. Eles são mais livres, de certo modo. Certo? Bom, então é como se os elétrons internos barrassem a energia do núcleo atômico. Exatamente. Eles barram a energia do núcleo atômico. E é possível calcular essa carga nuclear efetiva. Existem regras mais complexas, mas eu quero que vocês peguem o seguinte. O ZFE, Z é número atômico, né? O núcleo. FE é o efetivo, a carga nuclear efetiva é o ZFE. Isso aqui, ó, é carga nuclear efetiva. É igual ao Z, que é o número atômico, menos o sigma, que é a blindagem. Carga efetiva, número atômico, elétrons internos, que é a blindagem. Ou seja, é o número de elétrons internos. Exemplos aí de como funciona esse cálculo. Claro. Pega aqui, por exemplo, ó, o sódio. A distribuição eletrônica do sódio. O sódio tem quantos elétrons no total? 11 elétrons. Ok? Tem quantos de valência? 1 de valência. Mas isso nem me importa. Ó, se a 3 é a camada de valência, esse resto todinho aqui é elétron interno. Ele é quem? É sigma, é blindagem. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Um elétron lá na ponta e todo mundo blindando a carga nuclear de chegar nele. Então eu tenho quantos elétrons blindando? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 de blindagem. Ok? E eu tenho 11 elétrons no total. Que é esse Z aqui, ó. Z é 11 menos o 10 de blindagem. Eu escrevo aqui, ó. Carga nuclear efetiva. 11 menos 10 vai ser 1. A carga nuclear efetiva para o átomo de sódio é 1. É difícil fazer esse cálculo? Hein? Explica só um pouquinho de novo esse cálculo aí. Explico. Ó, deixa eu voltar do Pode começo. explicar de novo esse cálculo. Explico. De forma bem direta. Como é que você faz? Deixa eu voltar aqui. Faz a distribuição eletrônica do sódio, certo? O sódio vai ter quantos elétrons? 11. Não é isso? O número atômico dele é 11. Quem é o número atômico? É o Z. Esse númerozinho aqui é o Z. E quem é esse sigma? Esse sigma é todo mundo que não é elétron de valência. Esse pessoal aqui é o sigma. Olha os elétrons de valência, não é a última camada? Não é a 3? Toda a camada 2 e 1 é elétron interno. É como se tivesse aqui, ó. Camada 1 aqui, ó. Camada 1, camada 2 aqui. Esses caras são internos. Quem é a valência? É a 3. Está aqui fora. Como é a fórmula? Carga nuclear efetiva é o número atômico menos a blindagem. O número atômico está aqui e a blindagem está aqui. Quantos elétrons de blindagem tem? 10, ó. 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Aí vocês trocam os valores. Z por 11 e sigma por 10. Quanto é que é 11 menos 10? É 1. Beleza? Ah, entendi. Para o cloro, que é 17. Vou fazer a distribuição eletrônica do cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Qual a camada de valência? A camada de valência é a 3. Tem 7 elétrons de valência. Não importa se são 7, mas eu tenho quantos internos? Eu tenho 10 internos também. Eu tenho 17Z. É a fórmula. Isso aqui é a estrutura, né, que ficaria desenhada. Eu tenho, ó, Z igual a 17, sigma igual a 10. Tá aqui, ó, os 10. Beleza? Tá aqui os 10, ó. Vai dar o quê? 17 menos 10, 7. Carga nuclear efetiva é 7. Isso aqui é bacana. O sódio, o potássio, o rubídio tem 1 carga nuclear efetiva. O cloro, o bromo, o iodo tem 7 de carga nuclear efetiva. Você está vendo que é periódico? Ela muda, a cada grupo ela vai mudando e vai ser sempre o mesmo. Então, eu não preciso fazer essa conta toda vez. Certo? Eu preciso saber que a família 1A tem carga nuclear efetiva 1. A família 7A tem carga nuclear efetiva 7. Beleza? Mas é assim que funciona o cálculo. Se a gente calcular a carga nuclear efetiva para todos os elementos do grupo 1, a gente vai ver que ela é sempre 1.
para o grupo 2, ela é sempre 2. Ou seja, repara, no grupo 1, ela é 1. No grupo 2, ela é 2. No grupo 3, ela é 3. No grupo 4, ela é 4. Ela está aumentando da esquerda para a direita. Então, sempre a carga nuclear efetiva do elemento à direita é maior que o da esquerda. Sempre, ó, esse elemento vai ter uma carga nuclear efetiva maior que esse. Esse elemento aqui, ó, vai ter uma carga nuclear efetiva maior que o da direita dele, da esquerda dele. Sempre, 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 sempre. Certo? Então, se eu pedir para vocês, compare a carga nuclear efetiva do elemento X e do elemento Y. Quem é que vai ter a maior carga nuclear efetiva aqui? Digam aí. O X. O X, porque está à direita. Então, quando eu estou falando de grupo, a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita. E no período? Como é que ela vai aumentar aqui, ó? Quando eu vou mudando aqui, ó, a linha. Aí, galera, quanto maior o período, maior é a carga nuclear efetiva. Certo? Pois mais próximo à camada de valência está do núcleo. Perdão, quanto menor o período. Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é camada? Período 1 é a camada 1. Período 2 tem 2 camadas. Período 3 tem 3 camadas. Período 4 tem 4 camadas. Período 5 tem 5 camadas. Como se eu tivesse isso aqui, ó. Uma camada. Como se eu tivesse outro com 2 camadas. Como se eu tivesse outro com 3 camadas. Aí eu pergunto para vocês, está aqui o elétron de valência, está aqui o elétron de valência, está aqui o elétron de valência. Em qual desses 3 casos o elétron mais externo está mais próximo do núcleo? Valeu, André, isso mesmo. X. E aí? No A, no B ou no C? Eu vou ter o elétron mais externo mais próximo do núcleo. No A, né? Beleza? Então, quanto mais distante do núcleo, por distância mesmo, cara, a carga nuclear efetiva, a carga positiva, está mais longe dele, tem mais elétron blindando essa carga. Então, ela chega mais fraca lá, então a carga nuclear efetiva vai ser efetivamente menor. Então, o que é que eu posso dizer? Que na camada 1 a carga é mais forte, na camada 2 ela é mais fraca, na camada 3 ela é mais fraca. Então, eu posso dizer que ela aumenta de baixo para cima. Uma coisa para vocês, assim, quando vocês forem pensar em propriedades periódicas, tentem fixar ou no aumento ou na diminuição. Aumenta da esquerda para a direita e aumenta de baixo para cima. Diminui da direita para a esquerda, diminui de cima para baixo. Você pode pensar do jeito que você quiser. Eu normalmente raciocino em cima do aumento, que para mim é mais fácil. Ele aumenta da esquerda para a direita e aumenta de baixo para cima. Isso quer dizer o quê? Que entre o sódio e o potássio, a carga nuclear efetiva do sódio é maior que a do potássio. Por quê? Porque o potássio tem 3 camadas e o sódio tem 2 camadas. O potássio, a camada de valência do potássio está mais longe do núcleo do que a do sódio. Por isso que ela é um pouquinho mais fraca a carga nuclear efetiva. Beleza? Galerinha, com carga nuclear efetiva, eu consigo explicar todas as outras propriedades periódicas. Mas eu vou explicar de outras formas. Mas eu consigo, só com carga nuclear efetiva, explicar tudo de propriedade periódica. Por isso que eu abordo ela primeiro. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, pode perguntar. Não, para mim não. Beleza. Outra propriedade é o raio atômico. Certo? Basicamente, o que é o raio atômico? É a distância entre as duas metades. O raio atômico é determinado como a metade da distância entre 2 núcleos atômicos iguais, ou seja, a distância entre o núcleo e a superfície do átomo. Como se fosse um círculo. Aqui é o raio atômico. Isso aqui é o raio atômico, essa distância. Certo? Só que como você não consegue medir isso aqui, ele bota outro átomo do lado, com outro núcleo, mede essa distância e divide por 2, que dá a mesma coisa. Certo? Eu fiz isso? Beleza. Certo? Isso aqui é a distância. Qual é o lance do raio atômico? Pensa comigo o seguinte. Não existe uma força de atração positiva aqui no núcleo com a negativa do elétron aqui em cima? Eles estão se atraindo, né? Pensa comigo. Se eu tenho um elétron, eu tenho uma atração. Se eu tenho 2 elétrons, essa atração vai ser mais forte ou mais fraca? Mais forte.
Se ela for mais forte, eu vou ter um encolhimento do átomo. O átomo vai diminuir. Por quê? Porque vai ficar menor. É como se você tivesse alguém... Imagina que essas bolinhas vermelhas aqui, os elétrons, estão empurrando o raio para próximo do núcleo. Eles estão querendo chegar aqui no núcleo. Estão empurrando. 2 é mais forte que 1. Então o raio dá uma diminuída. Certo? Se eu tiver 5, vai diminuir mais ou menos. Mas vocês estão percebendo que quanto maior a quantidade de elétrons na camada de valência, menor o raio atômico? Vocês conseguem ver isso? Ó? 1 elétron, 2 elétrons, o raio é menor. 5 elétrons, o raio é menor ainda. Poxa vida, quando eu vou mudando nos grupos, eu não vou aumentando o número de elétrons na camada de valência? Então eu vou diminuindo o raio atômico. Quanto mais elétrons da valência, menor é o raio atômico. Antes que você pergunte, no período fica assim. Se no período 1, que eu tenho uma camada, o raio atômico, ó, ele sai daqui para cá. Se eu tiver 2 camadas, ele vai sair daqui para cá. Se eu tiver 3 camadas, ele vai sair daqui para cá. Se eu tiver 4 camadas, ele vai sair daqui para cá. Isso quer dizer o quê? Obviamente, quanto maior o número de camadas, maior é o raio atômico. Beleza? Então eu posso. Quanto maior o número de camadas, maior o período, maior o número de camadas, consequentemente, maior é o raio atômico. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que o raio atômico vai diminuir, ó. Perdão, vai aumentar da esquerda para da direita para a esquerda. Por quê? Porque aqui, ó, no flúor, eu tenho 7 elétrons de valência. E na família 7A, eu tenho 7 elétrons de valência. E na família 1A, eu só tenho sempre 1 elétron de valência. 1 elétron de valência. Aí vocês viram lá na animação que eu fiz que 1 elétron empurra muito pouco, enquanto 7 elétrons empurram muito, diminuindo muito o raio. Então, o raio aumenta. Lembra, eu sempre penso em aumento. Aumenta da direita para a esquerda. E ele também aumenta, vou aumentando no período. Período 1, período 2, período 3, período 4. Ele aumenta de cima para baixo. Beleza? Para finalizar, temos 2 coisas. A energia de ionização e a afinidade eletrônica. A energia de ionização é a quantidade de energia necessária para arrancar um elétron de valência do átomo. Certo? Para que o elétron que está na camada de valência possa ser arrancado desse átomo, eu tenho que dar energia para ele. Isso é energia de ionização. Certo? É a quantidade de energia que eu tenho, ó, que jogar no meu átomo para que o meu elétron seja ejetado. Beleza? Quanto mais elétrons de valência, maior é a energia de ionização. Beleza? Se eu tenho 1 elétron de valência, é mais fácil de eu ionizar todos eles. Se eu tiver 2, é mais difícil, que eu tenho que fazer isso 2 vezes. Precisa de mais energia. 3, mesma coisa. 7 é impossível, nem existe. Vou já explicar por quê. Mas ficou claro isso? Vocês conseguiram entender o que é energia de ionização? É a quantidade de energia que eu preciso jogar no meu átomo para que o elétron saia. Certo? A gente pode pensar na tabela periódica seguinte, ó. Pensa comigo, algumas variáveis aqui. Vocês lembram que quando eu falei tanto da carga nuclear efetiva como do raio atômico, eu posso pensar assim. Está aqui o meu átomo, está aqui a minha camada. Está aqui o meu elétron. Está aqui o meu átomo. Está aqui as minhas camadas. Está aqui o meu elétron. Essa distância aqui é maior que essa, não é? Onde é que vocês acham que o elétron está sendo atraído mais fortemente? Aqui ou aqui? Hein? Segundo caso, porque está mais distante do núcleo, né? Exato. Está mais sendo atraído mais fracamente, né, no caso? Aqui é A, aqui é B. O B é mais fraco. Isso. A atração do elétron pelo núcleo. Ou seja, pensa o seguinte, não sei se vocês têm filha, mas em festa, pronto. Quase todo mundo pelo menos namorou uma vez na vida e foi para uma festa. Sua mulher, sua namorada fala assim, amor, vamos ali comigo comprar um cachorro quente que eu tô com fome, na festa. Como é que tu sai com ela na festa? É de mão dada, né não? Porque senão ela vai embora, porque a galera arrasta, ou vice-versa. Então, mais próximo, mais forte.
É muito mais difícil você alguém levar embora se tiver de mão dada com você. Agora, ande de mão separada. Você se perde na segunda passada. Você não sabe mais nem onde é que está, nem para onde é que vai. Então, quanto mais distante do núcleo, mais fácil é de arrancar. Então, menor é a energia de ionização. Certo? Lembra, o que é energia de ionização? É o quanto que eu preciso. Então, tipo assim, para esse cara que está mais longe, eu preciso só de 2 de energia. Porque ele está longe, é fácil de arrancar. Agora, para esse cara que está pertinho, eu preciso de 10 mais energia. Então, a energia de ionização é menor no B e maior no A. O que é que eu já sei quanto ao raio atômico? Vamos pensar só no raio atômico, essa questão da distância, para ficar bem fácil. Que quanto mais elétrons de valência, menor o raio atômico. Se o raio atômico é pequenininho, eu preciso de mais energia. Então, esse cara aqui vai precisar tipo de 100 para poder arrancar ele. Enquanto que o cara que está aqui vai precisar de 2, de 10. Vou botar 10. Certo? De 10. Tá no mesmo período. Todos eu estou falando da segunda camada. Certo? Quando eu vou aumentando a camada, né? Aqui é a camada 1, aqui é a camada 2, aqui é a camada 3. Eu estou aumentando o tamanho do bicho, né? Quanto mais camadas, maior o átomo, maior o raio, menor a energia de ionização. Então aqui eu precisaria tipo de 1 para colocar, para poder arrancar o elétron. Como é que eu escrevo isso? Ela aumenta da esquerda para a direita. Quanto mais elétrons de valência, menor é o átomo, maior é a energia de ionização. E de cima, baixo para cima. Porque quanto maior é o átomo, menor é o átomo. Quanto menor o período, menor é o átomo, mais forte é a atração entre o núcleo e o elétron, maior a energia necessária para arrancar esse elétron. Tem algumas exceções aí, pessoal, que é nas famílias 2 e 3, certo? 2 e 13 e 15 e 16. Certo? Que é basicamente essas famílias aqui, ó. A 2 é a 13 e a 15 é a 16. Por que, pessoal, que tem essa diferença? Porque é que eu não vou explicar isso para vocês agora. Eu abordo isso em físico-química. Mas eu tenho aqui, ó, 2 elétrons distribuídos e aqui eu tenho 1 elétron distribuído. Nenhum, certo? É mais difícil eu arrancar desse cara que tem 2 emparelhados do que eu arrancar do cara que está sozinho. Então, esse cara, por ser 2, era para ser mais difícil. Perdão, era para ser mais fácil arrancar. Mas como ele está junto, está emparelhado, ele se torna mais difícil que esse aqui. Então, é uma exceção. O que é que eu estou dizendo para vocês aqui? Deixa eu resumir de forma bem resumida. Aumenta da esquerda para a direita. Então, eu estou pensando o quê? Que na família 1 é mais... A energia de ionização é menor do que na família 2, não é isso? Vocês entendem assim? A energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Então, a família 1 é menor que a família 2. Não é isso? Vocês estão entendendo? A família 13 é menor que a família 15. Vocês estão conseguindo entender dessa forma? Eu estou tentando acompanhar. Certo, mas está dando para pegar isso aqui que eu estou falando? Ó, se a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita, quer dizer que ela vai aumentando da 1 para 2, da 2 para 3. Certo? Então, quer dizer que a 2 sempre vai ser maior que a 1. Que a 13 sempre vai ser maior que a 2. Que a 15 sempre vai ser maior que a 13. Essa é a ideia. Se não tivesse exceção nenhuma, essa seria a ideia. Deu para entender, Edivaldo? Sim. Pronto. O que eu estou falando é que tem 2 exceções. Da família 2 para 3, 2A para 3A, que é a mesma coisa da 2 para 13. Que é essa aqui, da 2 para 13. Isso quer dizer o quê? Que nesse caso, dessas duas aqui, ó, o que é que eu espero? Que a energia de ionização da 13, dos elementos da família 13, sejam maiores, né, que o elemento da família 2. Não é isso que eu espero? Pela tendência periódica. Ó, a direita maior que a esquerda. Da 2 para 3 é o contrário. A 2 é maior que a 13. Ou seja, se eu pegar aqui o magnésio e pegar o alumínio, se eu for pensar só nessa seta aqui que eu botei aqui em cima, o alumínio era para ser maior que o magnésio. Mas é o contrário. O magnésio é maior que o alumínio. Beleza? A mesma coisa... Por conta desse emparelhamento, né? Exato. É por conta do emparelhamento. Eu só não vou abordar o emparelhamento porque é outra aula. Eu tenho que falar de hibridização, eu tenho que falar de orbital, eu tenho que falar de regra de Range, eu tenho que falar de uma parelhada de coisa.
certo? Então, eu prefiro que você fique só na exceção. Da 2 para 13 é o contrário do que a tendência periódica está te dizendo. E da 15 para 16 é a mesma coisa. É o contrário do que a tendência está te dizendo. Beleza? Ficamos entendidos assim? Certo. Para terminar, a afinidade eletrônica ela é o oposto da energia de ionização. Certo? A afinidade eletrônica é a quantidade de energia que é necessária. Oh, eu nem mudei a configuração aqui, desculpa, galera. Deixa eu ver se eu não mudei mesmo. A quantidade de energia necessária para arrancar elétrons de valência do átomo. Não, não é isso não. Manter. Deixa eu corrigir isso aqui. A afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada pelo átomo quando recebe um elétron. Pronto. Essa é a definição correta. A afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada pelo átomo quando recebe elétrons. Certo? Quando ele recebe um elétron, ele vai liberar energia. Tipo, tá aqui, ó. O núcleo, eu sei que ele é uma carga positiva, ele atrai elétrons. Então, se tem um elétron passando perdido, a ideia é o quê? Que o núcleo consiga pegar esse elétron para o meu átomo. Quando isso acontece, ele libera energia. Quando o núcleo consegue pegar um elétron e trazer para ele, ele libera energia. Quase mata o lockdown ali, com a liberação de energia. Beleza? É isso que acontece. Quanto mais elétrons de valência, maior será a energia liberada quando ele recebe um elétron. Isso já é uma questão de estabilidade, tá bom? Eu abordo isso, né, durante essa disciplina de vocês, eu falo dessa parte de estabilidade, mas a questão dos 8 elétrons na camada de valência. A questão da regra do octeto. E outra coisa, eu tenho uma ruma de elétron aqui, ó. Certo? Faz com que esse átomo seja menor. Se esse átomo é menor, a camada de valência está mais próxima do núcleo. Então é mais forte essa atração do núcleo, porque esse elétron vai ficar mais perto do núcleo. Certo? Muitos elétrons de valência, átomo menor, o núcleo é mais forte. Então, eu posso, na tabela periódica, fazer o seguinte. Mesma ideia. Quanto menor for o átomo, maior a quantidade de energia que vai ser liberada quando recebe o elétron, da esquerda para a direita, e de baixo para cima. Certo? Igual a energia de ionização. É a mesma tendência periódica. Ela tem as mesmas duas exceções. Certo? Da 2 a 13 e da 15 a 16, que seria o contrário. Por isso que eu coloco junta. Então, quando vocês pensarem em afinidade eletrônica e energia de ionização, elas variam da mesma forma. O que muda é o conceito. Beleza? Afinidade eletrônica é a quantidade de energia que é liberada quando o átomo recebe um elétron. Energia de ionização, a quantidade de energia necessária para arrancar um elétron do átomo. Ficou claro para vocês? A variação é a mesma. Certo? 12, 13, 15, 16. Tá bom. Sim, e agora, pessoal? E agora? Eu ia resolver questões, mas já são quase 10 horas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Está sendo gravada a aula, eu vou parar aqui na questão, certo? Tá aqui, ó. Parei nessa questão. Parei na próxima questão. Parei na próxima questão. São 3, beleza? Tá gravada a aula, vocês vão, quando forem assistir a aula gravada, o que eu quero que vocês façam? Vocês assistam a aula gravada, venham nesse ponto aqui da questão, pausa e resolve. É possível fazer isso? E próxima aula a gente conversa sobre as respostas? Sim. Combinado? Porque já falta 5 para as 10, para não ficar pesado para vocês também. Certo? Exatamente. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Acho que veio menos gente do que da aula passada. A aula passada tinha umas 12 pessoas. Não sei por que veio menos gente dessa vez. Foi bem menos gente. Mas obrigado, Edvelto, por participar, cara, que facilita muito. Quem é professor que está aqui olhando para o notebook, dá uma falta de olhar para a cara de vocês, que eu não sei se vocês estão desesperados, se vocês estão ruins nos dedos, se vocês estão com vontade de chorar. Certo? Não dá para ter o feedback que vocês estão entendendo a aula. Então, para mim é muito importante. Certo? Então é isso aí. Eu coloco essa aula gravada lá no AVA, tá bom? Acho que vocês já tentaram acessar, vocês acessam pelo meu canal do YouTube, eu acho melhor assim, do que ter que ficar dando permissão para fazer um monte de coisa, quando tem que fazer pelo Google. Beleza. Certo? Não saiu ainda. Eu vou fazer a chamada do jeito que eu fiz da última vez.
Eu vou escrever aqui vai, vocês escrevem o nome de vocês, tá bom? Embaixo. Vai. Por favor, é só escrever o nome no bate-papo, no chat. Acho que é só isso mesmo. Então pronto. Pessoal, brigadão. Boa noite para vocês e até semana que vem. Boa noite, tchau. Boa noite.